1 Reis, capítulo de número 2, versículos 1 e 2. 1 Reis, capítulo 2, versos 1 e 2. Eu vou lendo aqui para dar uma adiantadinha. Vai lá? Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Meus amados irmãos, os homens que estiveram aqui nesses 2 dias, ontem à noite e hoje de manhã, eu tenho certeza que se continuarem do jeito que estão, é porque são muito sem vergonha. É porque são cara de pau, eita amor, cara de pau, como diz a música. Porque não é possível uma palavra tão clara, tão precisa, tão oportuna, tão impactante, faça com que a nossa vida, a vida dos homens, continue da mesma forma. Porque foi falado muito claramente sobre tantas coisas, sobre coisas que os homens estavam aqui, entenderam profundamente, foi muito claro, e eu não quero repetir o que foi dito, mas quando Davi, ele está para morrer, ele chama o seu filho Salomão, pode deixar projetado, Gabriel, por favor. Ele chama o filho Salomão, que herdara o trono dele, diz: olha Salomão, versículo 2, diz assim: eu estou para morrer, por isso, Salomão, seja forte e seja homem. Aqui é um primeiro princípio para nós. Quando Davi disse seja homem, ele não estava dizendo para Salomão seja do sexo masculino. Se fosse uma mulher, seja do sexo feminino. Não era questão de sexualidade. Simplesmente era uma questão de hombridade, era uma questão de caráter, era uma questão de posicionamento. E por isso eu quero abrir o leque hoje não só para os homens, mas também para as mulheres que estão aqui esta noite. Porque a questão principal é essa, não é ser um homem, uma mulher do sexo feminino ou masculino, ou empoderamento disso, ou empoderamento daquilo, ou machista, ou feminista, isso não importa. O que importa é nós termos como princípio ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Amém? O que Deus quer para nós é isso. Simplesmente isso. Então nós vamos estudar hoje aqui 7 colunas que nos mantêm e nós devemos trazer para a nossa vida para sermos esses homens e mulheres segundo o coração de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 9:1 assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. O número 7 na Bíblia, toda vez que você ouvir falar sobre o número 7, significa um número perfeito, algo que é pleno, tem uma plenitude. E quando a sabedoria edifica a casa, ela vai trazer para nós algo que é pleno, algo que está caminhando de maneira perfeita, e nós vamos aprender algumas coisas deste dia, deste momento. A primeira coluna, e muito foi falado aqui nesses 2 dias, da questão prática da vida, da questão principal que nós temos que aplicar na nossa vida como homens, mas agora como servos do Senhor, servas do Senhor. Provérbios 1:7 vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, diz aqui na versão que eu estou lendo. Querido irmão, querido amigo, que está aqui esta noite, não obedecer a Jesus, não obedecer a Deus, é coisa de louco. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Às vezes, nós somos loucos por alguns instantes. Às vezes, nós somos loucos em continuidade. Mas uma coisa ou outra diz que se nós não tememos o Senhor, nós somos loucos. Quando
Paulo foi confrontado por Jesus na estrada de Damasco. Jesus disse para Paulo assim: Paulo, difícil coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, estava dizendo para Paulo assim: Paulo, não adianta você combater contra mim, porque você diante de mim é um pó. Não adianta você querer se levantar contra aquilo que eu tenho para você, porque o que eu tenho para você, se você lutar contra, vai ser pior para você. Aguilhão é aquele ferrão do escorpião. Imagina você querer apertar aquilo lá, vai te ferir, vai te machucar, talvez te matar se você for alguém alérgico, mas com certeza vai te causar dores. Eu quero dizer para você nessa noite, um primeiro princípio: quando nós não tememos o Senhor, tudo que nós fazemos sem temor do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, causa dor ao nosso coração. Quantas decisões nós tomamos na vida, e eu tenho certeza que você vai falar: é verdade, pastor. Quantas decisões nós tomamos na vida sem o temor do Senhor, e hoje a gente paga um preço muito alto, sim ou não? Um preço muito alto. Aí é só mandar um beijo de volta. Deus abençoe. Deixa, Vitor, deixa. Ela tem que se acostumar a caminhar pela igreja, não pode ter medo do pastor, né? A gente precisa entender que temer ao Senhor é o começo de tudo da vida cristã. Às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, com a nossa sabedoria, com a força do nosso braço, com o nosso intelecto, mas tudo começa quando eu apresento tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu possa ter diante de Deus, e dizendo: Senhor, eu começo a edificar a minha casa com um princípio de sabedoria que vem do Senhor. Porque o princípio de tudo é o temor do Senhor. E eu pergunto para você essa primeira pergunta: você tem temido ao Senhor? Será que o que você faz, o que eu faço como pastor, será que a gente não tem recalcitrado contra o aguilhão, e muitas vezes vai nos ferir, já que vai nos matar? É aquele relacionamento, é aquele trabalho, é aquele comprometimento equivocado, é aquela palavra colocada na hora errada. Será que nós não estamos com medo? Então guarde esta primeira coluna na sua vida, na sua casa. Chame a sua família hoje à noite, que você chegar na sua casa, depois daquela pizza de calabresa com alho, né? Depois daquele X baguncinha, né? Frango frito, depois eu quero ir lá no cardiologista. Ai, não sei porque que eu estou assim, né? Fiz um cateterismo, falei: meu Deus, né? Por que eu cheguei aqui? Recalcitrei contra o aguilhão, comendo aquela picanha. Brincadeira, que picanha, né? Mas, às vezes a gente recalcitra contra o aguilhão. O temor do Senhor. Eu pergunto, na sua conversa de WhatsApp, tem o temor do Senhor? No seu olhar tem o temor do Senhor? Nos seus pensamentos tem o temor do Senhor? Ou nós vamos caminhando a maneira que dá? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Meu amado irmão, será que as nossas amizades, com quem nós andamos, o pastor hoje falou muito claro pela manhã, aquele amigo que leva cervejinha para tua casa, tem nada não, ele falou as 3 perguntas, eu podia ter anotado aqui, esqueci. Nada a ver? Como é que é? Nada a ver, o que tem? Dá nada não. Isso aí. Começa que isso aí você vai ver onde você vai parar. Tem nada a ver. O que tem? Dá nada não. Aí daqui a pouco: pastor, vem aqui na minha casa. Mas irmão, você estava orando e a coisa... Não, pastor, infelizmente. Toma cuidado com quem você leva à tua casa. Toma cuidado com quem quer mudar os seus costumes. Às vezes você chama uma pessoa que vai levar bebida alcoólica para dentro do teu quintal, vai levar situações para dentro da tua casa, e daqui a pouco você não sabe porque que o demônio está sarandeando lá dentro. Porque você ora, daqui a pouco você se embriaga. Você ora, daqui a pouco você olha uma pornografia. Você ora, daqui a pouco você olha para uma mulher ou um homem com intenções impuras. Você ora e maltrata a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos.
o temor do Senhor, quando a gente sabe que Jesus está conosco todo o tempo, o meu coração e o seu coração. Irmãos, quantas coisas eu me arrependi de ontem para cá, disse, não vou lutar para não fazer de novo. E se eu estou dizendo isso para vocês como pastor, para dar esse alerta no coração de vocês. Segunda coisa, segunda coluna, é que se nós somos homens e mulheres segundo o coração de Deus, nós não podemos titubear na fé. Qual é a sua fé? Que fé você tem? Veja o que diz a Bíblia: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não me alegrarei nele. Nós somos um povo que não pode recuar. Foi muito falado de exército aqui, né, pelos pastores que estiveram aqui. Exército romano, exército de Esparta, exércitos da qual era proibido você recuar, os cavaleiros templários. Você morria, mas não recuava, porque você fez um juramento. E se você recuasse, você era tido como covarde, você era excluído das fileiras e até morto. Conta-se uma história, que Alexandre o Grande, quando governava, quase todo mundo conhecido da época, os seus generais chegaram trazendo um jovem prisioneiro, e Alexandre estava sentado no seu trono, e aqueles homens trouxeram aquele jovem prisioneiro, e disseram: ó rei Alexandre, este jovem do exército inimigo, esse jovem do nosso exército, estava fugindo da batalha. Alexandre olhou para ele, e era um rapaz belo, um rapaz forte, bonito, e Alexandre olhou até com certa ternura para o rapaz, e Alexandre pergunta para aquele jovem, dizendo: jovem, qual o seu nome? E aquele jovem responde: Alexandre. E Alexandre então se enfurece na hora, e diz: ou você muda de atitude, ou você muda de nome, porque para se chamar Alexandre, precisa ser alguém que não recua diante de nada. Queridos irmãos, nós somos homens e mulheres segundo o coração de Deus, que precisamos lutar por fé. O Israel perguntou: quem está passando por problema aqui? Quase que eu caí de costas, foi a igreja inteira quase, né? Por quê? Porque todos os dias nós temos batalhas para resolver. Se vocês imaginassem como está o meu coração hoje, vocês não me viriam pregando aqui nesta noite, de tão amargurado e triste que eu fiquei hoje à tarde. Mas eu não posso recuar. Deus disse: Reinaldo, você viverá pela fé, e se você recuar, a minha alma não se alegra em você. E ele diz para você esta noite. Então, segunda coluna, a fé. Você precisa ter fé para vencer. Você tem que ir adiante. O comércio está fechando, não vai fechar. Você tem 5 alunos lá, não vai fechar. Ninguém comprou roupa lá na sua loja essa semana, não vai fechar. Baixa o preço, faz uma promoção. Para pastor, sim, compre um, ganha 5. Né? Aí eu vou chegar lá, né? Vou chegar lá e vou comprar. Todo faceiro parcelando 10 vezes no cartão, só para te abençoar. Mas a gente precisa buscar de Deus fé para ter estratégia. Terceira coisa, então nós temos o temor do Senhor, nós temos a fé que faz que nós vençamos desafios. A terceira coluna, meus irmãos, é a mordomia. Pastor, o que é mordomia? Mordomia é administração. Você quer ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus? Administre o seu tempo. Irmãos, a média que nós passamos no celular por dia é de 4 horas. 4 horas. Meu Deus. Meu Deus. O que a gente faz 4 horas no celular? Vendo fofoca, falando mal do PT ou do Bolsonaro, né? 4 horas. Agora eu pergunto para vocês casais nesta noite:
Quanto tempo você senta junto ali o casal, sem TV, sem Netflix, sem celular, e fala assim: amor, vem aqui que eu tenho algo para te falar. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você, Cláudia Campos do Nascimento Souza. Né? Gente, pensa comigo nesta noite. Nós estamos aqui num congresso. Quantas vezes você senta com a sua esposa, fala: amor, celular na sexta que eu digo na cestinha, não é na sexta-feira não, tá? Não, todo mundo morre de abstinência, né? Celular, nós vamos conversar agora, porque daqui um dia nós vamos chegar em casa, a esposa vai olhar para nós assim, vai dizer assim: quem é você? Sou seu marido. Aí eu vou olhar para ela e falar assim: gente, acho que eu estou na casa errada, não estou conhecendo ela também não. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, me corrija. Mas como que nós temos administrado nosso tempo? Dentro da igreja a gente não consegue ficar sem celular. Ontem eu estava vendo o pastor pregando, fui dar uma volta, tinha gente lá no fundo olhando o celular. Se fosse criança, poderia conversar, mas é adulto. Adulto não merece correção mais não, merece que você ore por ele. Às vezes eu saio aqui, eu vejo gente no celular. Não precisa, vocês são adultos, você colocar ali, ó, desliga o celular. Se você acha, acredita que Deus está aqui nesse lugar, é responsabilidade sua com Ele. Pastor não tem que ficar corrigindo, não, vocês não são crianças não, que não conseguem ficar, olha, nós estamos 50 minutos dentro desse tempo, vamos ficar mais uns 15 minutos. Será que a gente não consegue, irmãos? Não estamos conseguindo dominar o nosso tempo. Um bichinho pequenininho desse está dominando a gente. Como anda o seu tempo com a sua família, com seus filhos? Como eu acho lindo quando os irmãos vão passear com as crianças aí e postam na internet, brincando na praça. Eu nunca fiz isso com os meus filhos, infelizmente não tive muito tempo de fazer. A única coisa que eu ia com eles é em parquinho, essas coisas que chegavam na cidade, eu sempre levei. Mas eu nunca fui jogar bola em pracinha, nada disso, mas às vezes eu me arrependo. Poxa, Senhor, poderia ter separado um tempinho, talvez hoje eu tivesse mais um pouco de contato com eles, mais um pouco de diálogo. Eles ainda me beijam no rosto, quando sai, quando chega, mas eu poderia ter mais. Você está perdendo grande oportunidade, você que tem filho pequeno aqui, está perdendo grande oportunidade de ter um amigo. Ah, mas o filho é para criar, você quer criar, você cria gato, cachorro, papagaio. Filho você põe no mundo para educar, para cuidar mesmo, não é para criar não. Criar, o orfanato cria também. E nós estamos deixando isso de lado, nossa mordomia do nosso tempo. Quanto tempo você tem dedicado a essa comunidade aqui, a nossa comunidade? O que você se voluntariou esse ano para fazer nessa igreja? O que você se voluntariou? Oh, pastor, tem condições de eu chegar lá 5 minutos mais cedo, só para eu girar um pouco aqui o retorno? Eu falo, vai lá, gira o retorno um pouquinho. E depois a gente quer bênção de Deus. Aí depois a gente quer sair da depressão. Aí depois a gente quer cura. Aí a gente quer que o marido seja uma bênção, que a esposa seja uma bênção. E nesse congresso de homens, eu quero dizer aqui para os homens nessa noite: homens, se levante. Sabe por que é difícil o homem se converter? Porque Satanás segura o homem, porque quando o homem se converte, muito provavelmente a família vem junto. Mas o homem, a esposa muitas vezes não vem, porque o cara fica lá no sofá. Aí a esposa fala, eu não vou, eu tenho vergonha. Quantas mulheres nessa igreja eu já ouvi falar, pastor, eu tenho vergonha de ir sozinha na igreja. Eu falo, não tenha vergonha, vá. Não tenha vergonha, vá sozinha. É a cara dele que tem que queimar de vergonha, não é a sua. Que deixa a esposa vir para a igreja sozinha e fica assistindo, sei lá o quê. Que hoje tem tanta coisa, né? Homens que estão aqui esta noite, se levante na sua casa. Comecem vocês a buscar a Deus. A esposa vai junto, quando ela vê você se arrumando, passando aquele perfume importado ali de Pedro Juan Cabaleiro, né?
que você comprou na segunda rua, que é mais barato, 15%, né? E tal. Chega você lá, eu duvido. E se eu conheço, trabalho com família há 14 anos, se eu conheço as esposas, quando ela vê você, a hora que você terminar o terceiro, ela está te esperando. Vamos, amor, para a igreja, que sozinho você não vai não. Mas o inimigo segura. Então nós homens precisamos, não está nem na mensagem dessa noite, mas eu senti o desejo agora de falar no coração. Muitas vezes nós homens somos covardes, como eu disse para vocês, que eu fui em relação ao Jorge, e nós somos covardes em relação a outras coisas. Eu vou, e pronto, acabou. Vou contar uma história para vocês que eu não contei nessa igreja. Essa eu não contei, tenho certeza. Quando eu senti o meu coração queimar pelo Evangelho, a Cláudia foi criada numa igreja, desde criança. Eu não, me converti aos 25 anos. Mas um dia, olha como é que o Satanás é, irmãos. Não ela, tá? O Satanás mesmo, tá? Contextualizar aqui, né? Daqui a pouco, o pastor chamou de Satanás, não vou mais naquela igreja. Um dia, algo quase caiu meu queixo. Era uma quarta-feira, eu disse para ela assim, eu vou numa igreja aí, era uma igreja de um amigo meu, lá do bombeiro. Vou numa igreja lá, ela falou assim para mim, olhou bem para mim assim, e ela, criada na igreja. Você pode ir na igreja, mas eu não vou esquentar a sua janta. Desse jeito. Não vou esquentar a sua janta. Olha só. E se Deus não fala, vai. E se eu falar, eu prefiro uma janta quente do que ir no culto, né? Ou na celebração. O que seria? Talvez vocês não teriam um pastor hoje aqui, eu não sei. Depois a gente tomou uma decisão e fomos juntos. Mas olha o que o inimigo faz. Ela, criada numa igreja, disse isso para mim um dia. E eu fui. Porque Deus, Ele quer amarrar o homem, Ele não quer que o homem venha, porque o homem Ele vai trazer. Por que tem tantos filhos que não vêm na igreja? Sabe por quê, pais, aqui, ó? Se você é homem, falar assim, ó, eu não vou para a igreja, o seu filho vai falar assim, eu quero ficar com meu pai. Não é, Marquelinho? Eu quero ficar com meu pai. E vai ficando com o pai, e vai ficando com o pai, e vai ficando com o pai. E aí a gente sabe muitas vezes as consequências, não porque a gente criar na igreja, também os nossos filhos não podem sair. Mas eu sempre digo para os casais que têm problemas com filhos igual eu tive. Eu coloco a cabeça no travesseiro, e vocês podem perguntar para minha esposa, não dá 10 minutos, eu já entrei na terceira dimensão. A casa pode estar caindo. Por quê? Porque eu converso, aviso, cumpro o meu papel de pai e vou dormir. Simplesmente. Filho vai aprontar? Eu ensinei. Ele viu. Eu fui pai, eu fui homem, como muitos aqui. Então, agora o duro é quando a gente não ensina, porque aí vai doer na nossa cabeça. Meu Deus, a culpa foi minha de que não levei ele na igreja. Mesmo que não seja isso, o inimigo vai ficar te inculcando. A culpa é sua, a culpa é sua. Vamos caminhando então, de metade para o fim. Quarta coluna, a contribuição. Irmãos, nós batistas, muito raramente, você vai ouvir a gente falando aqui, venha, traga o seu tudo, coloque aqui, Deus vai te abençoar, Deus vai honrar você, olha, se você der 10, você vai ter 1000, você não vai ver. O momento de dízimo aqui, tem gente que vem trazer o dízimo atrasado, porque não percebe que é o momento de dízimo, de tão pouco que a gente enfatiza. E essa igreja não teve problema nenhum na pandemia, fechada, e ela se manteve. Porque aqui tem homens e mulheres fiéis, amém? Amém. Mas eu quero dizer uma coisa para você que ainda não é, aprenda a contribuir com a obra do Senhor, não tenha medo. Esses dias eu pensando em casa, disse assim, eu vou fazer uma contribuição, não gosto de contar essas coisas aqui, mas às vezes é necessário. Vou fazer uma contribuição X para algo tal.
E pensei comigo na minha mente, eu falei, eu vou fazer essa contribuição e vai acontecer tal coisa. Irmãos, se eu tivesse escrito aquilo lá, eu fiz sem a intenção, mas o Espírito ministrou no meu coração. Falei do celular, tem jovem lá, brincando com o celular, né? Acho que eu estou falando para o vento, né? Falando para o vento mesmo, né? Nós precisamos, queridos, entender que quando nós contribuímos de coração, de alma, entendimento, a nossa vida começa a mudar. Quando a gente vem aqui à frente e coloca o nosso coração neste momento, a nossa vida começa a ser transformada. E sabe por que esta igreja não tivemos problema financeiro nenhum? Porque homens e mulheres decidiram que não iam deixar de contribuir. O Jair está lá no Pantanal. Essa igreja patrocinou todo o combustível para construir 2 igrejas no meio do Pantanal. Amém? E mais uma parte ainda para outros fins. Essa igreja. E além da igreja ter contribuído com o dízimo e oferta que cai aqui, alguns irmãos em particular dizer, eu quero ajudar mais, eu quero abençoar mais. O que você tem contribuído? Se dependesse de você, essa igreja estava aberta. Se dependesse de você, essas luzes estariam acesas. Porque é gostoso, por isso que comunismo é o fim de tudo. Sabe por quê? Quando a gente acha que todo mundo tem que contribuir, a gente não contribui. Pensa na sua casa assim, são 5 pessoas trabalhando, 5 pessoas morando. Imagina 2 trabalhando para sustentar mais 3 que não trabalham. O que acontece com aqueles 2? Eles vão desanimar. Ah, não, muitas vezes na igreja acontece isso. Você chega, tem tudo, e você fica tranquilão. Coloque seu coração nessa causa. Você que é homem, puxa a fila na sua casa, já entrega o cartão para a mulher, descontado o dízimo e a oferta. Amém? Porque a mulher, com certeza, ela será mais tentada. Quando ela passar lá naquela loja, aquele 55º sapato que ela quer comprar durante os 3 meses, né? Cadê o menino lá da Jorrovia, lá a cara dele? Chegou o sorriso, veio aqui quando eu falei isso, né? Aqui é a outra também, ó, Maurinha, né? Mandando aqueles, como é que é aqueles negocinhos lá, as propagandas, né, Maurinha? Mas é isso aí, Maurinha, vamos bombardear, né? Não tem problema não. Os maridos que lute, isso aí, né? Os maridos que lute. Querido, você é homem, puxa essa fila. Palavra de Deus, coloca aí para nós, Gabriel. Provérbios 3:9. Provérbios 3:9. Provérbios, isso. Honre o Senhor com todos os teus recursos e com todos os primeiros frutos de todas as suas plantações. Irmãos, coloca o próximo. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Ah, pastor, vinho pode? Não é isso que eu quero dizer não, tá? Daqui a pouco já começa a mandar o WhatsApp para mim. Pastor, isso que pode vir, né? Aqui é um contexto de alegria. O vinho bíblico significa alegria. Não tenha medo de contribuir na obra do Senhor. Olha como é que vocês estão bonitos aqui hoje. Olha que igreja linda, colorida, jardim do Senhor. Faltou alguma coisa para você essa semana? O crente nem jejum faz mais. É tanta coisa para comer, irmãos. E o crente, ele tem uma sabedoria de inventar, ele inventa. Ele pega pimentão, mistura com não sei com o que, mas ele não fica sem comer. Graças a Deus, a nossa igreja ajuda muito mais gente de fora do que na nossa comunidade. Sabe por quê? A gente tem o coração aberto para contribuir. A gente tem o coração aberto para abençoar. Não tenha medo. O pastor está pedindo dinheiro? Não precisa trazer nada aqui, se o seu coração não vier junto, amém? Se você não tiver o desejo de contribuir. Quando nós batizamos pessoas aqui, você está lá dentro representado. Você está lá conosco. Porque os pastores estão aí semana após semana saindo, é você que sustenta.
Deus usa você para abençoar. Penúltimo, para nós irmos para casa. Quinta coluna, então, falamos da primeira, o temor do Senhor, a segunda, a fé, a terceira, a mordomia, a quarta, a contribuição, a quinta, a coluna dos bons relacionamentos. Aqui eu quero dizer um pouco para os jovens, a mensagem hoje é bem eclética para todas as idades. Não se deixe enganar, jovens. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu fico muito triste quando eu ando pela cidade e vejo jovens cristãos em certos meios, mas eu também fico muito triste quando eu vejo cristãos adultos também em certos meios. Foi pregado aqui que nós temos que tomar muito cuidado com os embaraços, né? Tem coisas que não é pecado, mas é embaraço, vai embaraçar a sua vida, vai complicar a sua vida, vai te trazer transtorno. Quem são suas companhias? Com quem você se reúne? Quem são as pessoas que fazem com que o seu dia prospere ou não, evolua ou não? Irmãos, eu tenho muita dificuldade com relacionamentos. Eu sempre tive muito poucos amigos. Amigos, né? A gente tem uma gama de... Porque começou a falar muita baboseira, para mim já não... Começou muita conversa que não tem nada a ver, para mim deu uma hora, eu estou indo. Mas é claro que o jovem gosta, é natural, eu também gostava. Velhas tardes de domingo, quantas alegrias, velhos tempos, velhos dias. Aí tem gente que a lágrima desceu agora, quando eu falei isso, né? Pastor Roberto, né? A gente tinha os amigos, mas queridos, toma muito cuidado com quem você está andando, adultos e jovens aqui. Quando eu vejo gente aqui festando com toda alegria com gente que está lá no mundo, blasfemando da igreja, blasfemando de Jesus, falando que os pastores são porcaria, falando que a igreja, e você lá junto, se alegrando, tirando hashtag, estou aqui, o meu coração se rasga. A gente tem que andar com gente que acrescenta na nossa vida, meus irmãos, com pessoas que vão acrescentar para nós, não gente que vai nos diminuir. Sabe aquela pessoa que quando ela te vê, ela nunca fala, nossa, você está bem, ou você está gordo, ou você está magro, ou você está amarelo. A hora que você vê essas pessoas, você corre, se desvia, né? Nunca diz para você assim, nossa, que bom te ver. Não, já olha assim para o Beto, ei Beto, você está até com tetinha, hein? Vai usar sutiã, hein? Aí o Beto, com 5 meses de academia, jogou tudo fora, desanima o Beto, né? Nossa, pastor Reinaldo, tá só tilanga. Aí eu já estou fazendo um regime lascado. Eu chego em casa, claro, amor, que você está triste? Ah, amor, encontrei ali uma pessoa ali que com muito carinho falou que eu estou só tilanga, né? Com muito carinho. A pessoa vai falar assim, nossa, pastor, caramba, mas você tá só o grilo, hein? Essa sua, pastor, a minha barba, gente, eu acho a minha barba tão bonita. E tem gente que chega e diz assim, ei pastor, mas você está velho, hein? Aí eu digo assim no meu pensamento, que caia fogo do céu. Brincadeira. Concluímos, irmãos. A coluna do trabalho e a coluna do legado. Ministério de Louvor, por favor. Querido, você quer ter uma vida, uma casa abençoada? Honre o seu trabalho. Amém? Olha o que diz aí, coloca aí para nós, Gabriel. Provérbios 24, a partir do verso de número 30. Passei pelo campo do preguiçoso. E o nosso papo aqui, né, é um papo de congresso de homens, mas serve para todo mundo. Pela vinha do homem sem juízo. Continua aí, Gabriel. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedras estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Salomão estava dizendo,
olhei e aprendi essa lição. Até que o preguiçoso a gente aprende alguma coisa. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza vai vir sobre você como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Se você é um preguiçoso, esta noite está amarrado em nome de Jesus, amém? Essa lombriga vai ser destruída. Nem que você tome um comprimido de Anitta, daquele que você toma cada 3 meses, né? Irmãos, o preguiçoso não prospera. O preguiçoso fica olhando para a vida do outro, para o campo do outro. O preguiçoso olha para a prosperidade do outro. Esses dias eu fui dar um curso e uma jovenzinha conseguiu me tirar do sério. E eu disse assim naquele lugar: olha, vou dizer uma coisa para você, no meio de todo mundo, você não trabalharia para mim, em outras palavras, né? E outra coisa, se você continuar desse jeito nos próximos 2 dias, eu não vou assinar o seu documento e nem que essa empresa deixe de me pagar. Porque todos estão fazendo e você... Faz isso, fulana. Ai, faz isso que eu não me molho. Faz isso que eu não posso levantar a perna. Irmãos, aquilo foi me dando um estado de nervo. Porque o preguiçoso tira a gente do prumo. Não tem aquele filho que você fala assim: filho, lava a louça. Aí depois, 55 vezes depois: filho, lava a louça. Aí você chega em casa, você escuta até ele correndo para o lado da pia. A preguiça. Gente, servo de Deus não pode ser preguiçoso. Não pode ser preguiçoso. Nós temos que levantar. Eu sei que já fizeram um meme do meu segundô, está correndo aí por tudo quanto é lado. Mas amanhã, quando você levantar e olhar no espelho, diz assim: segundô, estou indo, e sai para abalar o mundo. Não levanta assim: ai, minhas costas. Isso eu estou dizendo jovem de 25 anos, tá? Ai, minhas costas. Aí chega no serviço com os olhos tudo remelado, com pressa, o cabelo desse tamanho. É duro, cara. Aí o patrão manda embora. Pastor, o senhor ora por mim, que o Satanás está revoltado. Aí ele revolta 2, irmão, Satanás e eu. Eu concluo dizendo que deixe um legado para gerações que vêm. Amém? Amém? Família do Senhor, deixe um legado para as próximas gerações. Esses jovens que me veem aqui, com toda essa minha chatice, dando bronca, eles têm que olhar para mim e falar: poxa, ele é chato, mas ele me ensinou. Ele é chato, mas ele não deixou eu entrar por aquela vereda. Ele é chato, mas ele ensinou que eu tenho que respeitar os mais velhos. Ele é chato, mas ele me disse que eu tenho que chegar na casa de Deus e ter respeito. Ele é chato, mas ele ensinou que eu tenho que amar o meu irmão e não acusá-lo, simplesmente estender a mão. Que legado nós estamos deixando para gerações? Pais que dão tudo para o filho sem ele produzir nada. Você está criando uma cobra para te picar. Ai, pai, eu quero um celular iPhone 75, X Plus, YZ dobrado ao quarto, pi. E o pai vai lá e faz 50 prestação, faz um financiamento, um consignado. Olha que palavra difícil, consignado. Irmãos, está meu filho aí. Eu nunca dei o que eles queriam, só dei o que eles precisavam. Hoje nós estamos criando cobra para nos morder. Ah, eu não quero essa roupa não. Minha mãe, desculpa que deixei vocês em pé um pouquinho aí, mas são homens alfas, né? Aú! Mas olha, às vezes eu fico observando
Quem tem mais de 40 anos aqui, levanta a mão. Isso, fica com vergonha. A gente tem mulher que levantou assim, ó. Irmãos, a gente usava um short, naquele tempo era economia para tudo. Os homens naquele tempo, doutor João, o senhor vai lembrar, ó, era um shortinho assim. Quando você comprava ele na loja, tinha umas listinhas, quem lembra? Um bipartido aqui, né? Horrível! Quando a mãe fazia, minha mãe inventava de fazer um short. Mãe, se a senhora está me vendo, muito obrigado por a senhora ter me criado assim. E criava aquele shortão, irmão, boca larga. Aí você ia sentar, não vou nem falar o que aparecia. E a gente se sentia feliz com aquilo. Hoje os nossos filhos têm guarda-roupa cheio, celular, carro para andar. Chega em casa 3 tipos de mistura, ainda olha assim. Há vontade de pegar o prato e esfregar na cara. É que a UECA não permite. Quem tem mais de 40 aqui, sabe o que é adrenalina de roubar jabuticaba. Hoje, frutas tropicais, o moleque, ai, frutas da época, não quero. Né? Que legado você está deixando para o seu filho? Ô mãe, eu quero tal coisa. Ó, para concluir, agora de verdade. Você viu agora no Rock in Rio, os jovens usando fralda? Vocês viram? Usando fralda, as mães compraram fralda para o jovem no Rock in Rio para não precisar ir no banheiro fazendo a fralda. Irmãos, o cúmulo da idiotice chegou no país. Cúmulo da idiotice. É internação na certa quase. Porque você vai ali, no abrigo dos idosos, eles não querem usar fralda. E o jovem querendo usar fralda para ir lá assistir um show. Que legado você tem deixado? De tudo que eu falei, guarde no seu coração e leve para a sua vida. E que esse congresso tenha sido bênção para os homens que aqui estiverem. E você que não veio, foi você que perdeu. Você que não veio, homem, você perdeu grandes bênçãos que Deus derramou aqui nesses dias. Então, nos próximos, venha. Mate essa sucuri, essa lombriga gigante que você tem na barriga. Fala, sai de mim, sucuri, e venha para o congresso. Porque eu fico imaginando esses homens mole, as esposas devem olhar assim e falar, meu Deus, o que eu fui fazer? Aquele trem barrigudo deitado no sofá, é complicado. Eu falo barrigudo porque eu também sou, então ninguém pode me processar. Que não se move, o congresso acontecendo e o homem lá. É de dar vergonha, irmãos. É de coragem e vergonha. E graças a Deus, Deus enviou aqui ontem quase 200 homens para fazer parte dessa história.